agora assim, foi. qual que é a parada, tá? O Flamengo encara o Esperance no primeiro jogo e tem que ganhar o jogo. É aí que tá. Tem que ganhar o jogo. E eu acho que ganha e ganha bem. Começa, como a gente falou, o Botafogo ganhar do Ceará. Sim. Isso vale muita coisa e eu acho que o Flamengo ganha bem essa primeira partida. E aí, pra encarar o Chelsea, que a parada se complica um pouquinho. Eu acho que não tem muito segredo aqui não, tá? Não, aqui é Chelsea primeiro e o Flamengo em segundo. Talvez Pra o mim também. LAFC seja a casca de banana ali. Que é o jogo que fecha, o Flamengo pode chegar na última rodada Necessitando com uma precisando pressão vencer, gigantesca. exato, pressionado, com a questão mental muito em jogo. Mas eu acho que não tem muito pra onde correr. Eu acho que o Flamengo passa nesse grupo D aqui, tá? A questão do confronto com o Chelsea é o que mais vale, a gente. Questão do debater. posicionamento, né? Claro, O sim. Esperance de Tunis é um time que não tem capacidade de surpreender, na minha visão, né? A gente tem o guia aqui, a gente detalhou bastante. O Alexandre Senechal, inclusive, que fez a análise, Verdade. né? Tem o Ian Sassi ali Ian como Sassi, capa do nosso... Não é um time. Não é um time que tem, estrelado, pra não. mim, condições de vencer nem o LA, nem o Flamengo, nem o Trocou de Chelsea. treinador recentemente. Então, Então, assim, cara, é difícil. É um time também que não marca tão bem, principalmente ali o volante. Vocês podem acompanhar nosso guia, né? O volante deles ali, me foge o nome agora, fica muito sobrecarregado, porque é um time que dá muitos nigeriano, espaços. né? Também não lembrei o Enfim, nome dele. mas pra mim o Esperança vai ser o saco de pancadas aí do grupo. O LA de fato tem o Boanga, que é um jogadoraço, cara. Cara, Pra mim, assim, se tem um cara que pode desequilibrar a favor do LA, é o Boanga. 127 partidas com a esquerda. camisa do LA. 80 gols e 35 assistências. Os números dele são Cara, absurdos. E assim, absurdos. é só golaço. Aí tá a casca de banana, tá? E ele é um jogador com muita qualidade de drible, assim, então é um cara que desequilibra bastante. O O Flamengo, Belu no geral, é volante. mais time. Bem mais time que o LA. Com certeza. Mas tem ali da onde você tirar uma Se surpresa, a vamos gente dizer falou assim, né? que existia o caminho pro Botafogo tentar vencer o Atlético de Madrid, eu acho que a comparação do LAFC pro Flamengo pode ser essa. Não é que Isso. o Flamengo chegaria com essa sombra que chegaria ameaçado, tá? Mas acho que o Flamengo existe o caminho pro Flamengo perder ali, tá? E o Flamengo vai ter que olhar pra isso e entender como neutralizar essa peça, neutralizar o Boanga, que é muito bom jogador. Só no que em LAFC, contrapartida, como a gente falou de todos os times norte-americanos, eles dão Muita muito coisa, espaço. cara. E você dá espaço para esse time do Flamengo, Caixão. é caixão. Concordo. Então aí que tá a questão. O Flamengo pode sofrer com os ataques do Boanga. O LA tem um ataque que pode incomodar. Beleza. Mas o espaço que eles dão. Sim. Essa é a questão. Pra Sim. mim, o jogo contra o Chelsea, acho que entra um pouco nessa diferença de Atlético e Botafogo, tá? Mais ou menos por aí. Eu acho que menos diferença, tá? Menos? Eu acho que não. Vamos Eu acho que não, sabe por quê? Eu tô falando do 1 contra 1 toda hora, né? Mas assim, esse eu acho que é um contra 1 que merece a gente entrar nas minúcias, tá? Não, tudo bem, mas antes de entrar num contra um, o Chelsea é um time em ascensão. Sim. É um time que acabou de conquistar um título, tudo bem. É um título pequeno, não vale muita coisa, mas o Chelsea meteu 4-1 no Betis, que é um time emergente no futebol mundial, assim, né? É um 4x1 meio mentiroso também, tá? Foi, mas não foi, né? Foi situação de jogo. Foi, né? mas eu não achei foi. mentiroso, O primeiro mas tempo tudo foi bem. do Betis, o segundo Não, o foi Chelsea situação de atropelou. jogo. Foi situação de jogo. Mas assim, 4x1. o Chelsea ganhou Vai. bem, o Chelsea fez uma Premier League muito boa, tá? Pelo que se esperava Brigou do por Chelsea. liderança em determinado Brigou por momento liderança com o em Liverpool ali. determinado momento, ficou em terceiro lugar, conseguiu vitórias importantes, ganhando o Liverpool, por exemplo, fez jogos dificílimos contra o City, enfim, fez uma temporada muito boa, apesar de não ter conquistado nenhuma Copa também ali na Inglaterra, né? Mas conquistou a Conference League. Cara, o nível que tá o Chelsea no momento, com os jogadores que o Chelsea tem, é muito superior ao Flamengo. Então, assim, apesar do Flamengo talvez ser o nosso melhor enxergo representante, Eu também não vejo, não. eu enxergo uma diferença grande, tá? Não, Pelo é nível de grande. enfrentamento. Acho também. eu acho superior, grande, de sim. fato, mas não enxergo tão grande quanto você tá falando. Eu acho que a diferença é proporcional a Atlético e Botafogo. Eu acho que a diferença é menor. Você acha que De é menor? verdade. Eu acho que a diferença do Chelsea pro Flamengo é menor do que é pra Atlético e Botafogo. De verdade. Eu acho a o diferença de Flamengo um Atlético e time- Botafogo menor do que de Eu Flamengo acho o e Chelsea. Flamengo um time individualmente e coletivamente acima do Botafogo hoje. E acho o Atlético de Madrid um time individualmente e coletivamente acima do que é o Chelsea hoje. Não acho. Eu O acho Chelsea pra mim é mais time que o Atlético. cara, eu não consigo ver no Chelsea Mas é que jogador assim, que Chelsea tem o destaque conquistou do o Julián Matheus Álvares. Santana com a Conference. Cara, Ou o que- Chelsea é então, muito bom Não, time. e assim, o conjunto é eu acho que é interessante com o Enzo bom, mas Maresca talvez também. seja bom daqui a uns 2 anos. Eu também acho, cara. Eu acho que hoje é, cara. O Vinicius falava Pela isso do qualidade PSG. do O jogador, Vitinho é falou verdade. isso do PSG ano passado, né? É. Falou, ó, esse time aí Não, do mas PSG, daqui uns Eu acho 2 que ele anos falou vai ser isso. campeão. Eu acho que ele falou esse ano, tá? Eu Ele acho que falou ano passado não, eu também, falei ele falou no começo da é, Champions ano passado. Acho que vocês estão subestimando um Foi pouco o foi no começo da Chelsea. Champions, mas assim, não é questão de subestimar o Chelsea, tá? Porque o Chelsea tem um time, muito bem treinado com o Enzo Maresca, com uma estrutura muito clara, com o destacaço individual que é o Cole Palmer, que desacelerou no final da temporada, é verdade, né? Mas você tem lá o Pedro Neto jogando muita Cara, bola, você tem lá o Madueke você tem jogadores convocado só de toda hora pra seleção Nicolas ali na Jackson jogando defesa. muita bola, né? O Nicolas tirando Jackson é muito Nicolas bom Jackson jogador, só- correndo só muito não atrás sabe da fazer galera. gol.
Tirando Só o não Nicolas sabe fazer Jackson, gol. o Mas, resto... assim, Não, mas pega, assim, jogador de vocês falaram seleção, Enzo os pontos. Fernandes, baita Aí que jogador. tá, o meio de campo, o que o Felipe Moisés Luiz vai ter que fazer? Caicedo. O meio de campo do Chelsea, que é o que controla o jogo. Sim. É Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer. E o Cole Ali Palmer. é a chave do... Eu falei isso. Sim. Ali, concordando com ali é a chave do jogo, eu acho que vai dizer muito. Só que Só que você pensa, William, você tem, pô, o Chelsea com 3 zagueiros, normalmente, né? Os dois lá, o Batiastile, o Cole e aí o Cucurella, né? Fazendo o terceiro zagueiro com a bola, né? Os 3 zagueiros com bola. O Gusto, com bola, isso. Com o Gusto, Ou o Reece James. como Ou o volante, Reece ou o James. Reece James, enfim. Cara, que essa é uma diferença grande do Reece James pro Gustavo. Muita coisa. Se o Reece James Mas vai, é outra coisa. Se tiver bem fisicamente, né? É. Porque, pô, não tá, né? E até o Maresca fala Não tá depois sempre, da né? conference. Nunca tá. Há muito tempo não tá. O Maresca fala depois da final que falou até pro Reece James que, ó, você é saudável, velho, você é meu titular. né? Até porque quando é o Reece titular, James sim. entra no jogo, é o que Aí o jogo é a virada muda, de né? chave, é assim. Mas Porque antes o quando que ele tá Gusto tinha- saudável? Difícil demais. Esse que é um problema, né? E É aí o você Lenny, tem... é o William, quer dizer... E aí você tem o E aí você tem o Caicedo próximo dele. Com o Enzo Fernandes como interno da esquerda, o Palmer interno da direita, os 2 pontos e o centroavante. Eu acho que assim, são 3 caras, no Enzo Fernandes, no Caicedo e no Palmer, com capacidade de controlar jogo. Sim. O Flamengo vai ter que ter superioridade nesse setor. Só que assim, a estrutura do Flamengo é igual a do Chelsea. Com Sim. 3 zagueiros na construção, 2 volantes e uma linha com 5. Agora, eu imagino um Luiz Araújo mais capaz do que o Pedro Neto para participar dessa construção. De meio campo, por exemplo. Característica, eu não tô falando de qualidade. O Pedro Neto é muito mais jogador. Mas assim, falando de característica, o Luiz Araújo tem jogado inclusive entre linha no Flamengo, tem jogado como um meia no Flamengo. Por isso pode se aproximar mais dos meias e gerar essa superioridade. Acho que o Jorginho é uma adição absolutamente importante pro Flamengo ser esse time de controle, pro Flamengo tirar um pouco do protagonismo desse meio-campo do Chelsea, né? E aí você pensa assim, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson com o Luiz Araújo se aproximando também, com o Pedro que pode aparecer para carimbar a bola. Eu acho que assim, é um Flamengo que Pedro tende contra a o ter... Chelsea, acho que não entra jogando. Eu acho que Isso ele... é uma Até o boa- Alexandre isso é Senechal um fala que bom vai jogar questionamento que também. ele acha que vai jogar com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, com o Bruno Henrique mais um ponta veloz pra puxar o contra-ataque. Eu acho que contra o Chelsea, o Pedro, até pela questão física... Mas deve vocês ficar de fora. imaginam o Flamengo Cara, é que entregando assim, a bola? a defesa do Não Chelsea... pelo jeito de jogar. Eu acho que o Flamengo não entrega a bola não, tá? Se o Chelsea tem um ponto fraco, é a defesa. Né? A Sim. defesa do Chelsea é bem vulnerável. Mas são jogadores muito físicos. Então, pro Pedro, talvez esse jogo não dê. Seja mais pro Bruno Henrique. Seja mais pro Bruno E Henrique, no por dia do exemplo. Mundial a gente vê A que- muitos gols, inclusive, do Chelsea levando por erro de saída de bola, né? Exatamente. Muitos erros de saída de bola. Isso eu acho E que é o Flamengo que pode pressiona muito pode fazer também bem. O com Flamengo Felipe, pressiona sim. bem. E se você tiver um time mais físico sem o Pedro, você consegue pressionar melhor essa saída de bola. Mas se O você Bruno Henrique pensar... já viajou, né? Já mesmo com a... Se você pensar... questão, né? o Vitinho balão na descida aqui, Ficou aí bravo ficou aqui, né, complicado. Se o Vitinho deixar a gente falar, a gente fala. Se você parar pra pensar nesse Chelsea, você falou de Pedro Neto, de Cole Palmer, Nicolas Jackson eu vou tirar, tá? Porque de fato eu não sou fã do Nicolas Bom Jackson. jogador. Mas você tem ali o Enzo fazendo Vitinho, Nicolas Jackson. Vitinho, Nicolas Jackson. João Vitor. Enfim. Madueke. Aí você tem Enzo e você tem o Madueke. Cara, são todos jogadores de primeira prateleira, de seleção. Do meio pra Tá. frente, menos Do o meio- Nicolas Jackson. Exatamente. É um time muito bom. Então, assim, é muito difícil pro Flamengo conter esses caras. Mesmo o Flamengo tendo, pra mim, talvez o melhor time da América do Sul aqui, em termos de peças, né? Mas mesmo assim, ainda é um gap, assim, na minha visão, sabe? Acho que pode ter jogo, sim, de fato. O Flamengo pode surpreender? Claro que pode. É isso que eu o Flamengo tem perguntaria. condição. Existe um gap? Existe. Mas você acha que não tem condição de jogo? Tem. Mas eu acho que... Então vamos projetar? difícil. que a Vamos gente projetar. Vamos Mas projetar, já são vai. 5 horas da tarde. Vamos lá, o Chelsea vence o LFC por quanto? 3x1. 3x1, vai, O muito Boanga bem. vai deixar o dele. Muito boa. bem. O Flamengo vence o Esperança por quanto? 3x0. 3x0. O Flamengo vence o Flamengo Chelsea por líder não, tô na primeira brincando. rodada. Quanto vai Cara, ser Flamengo e Chelsea? ah, Dado tudo isso. 2x1 Flamengo. 2 a 1 pro 2x1 Chelsea. perdão. 2x1 Boa. Chelsea. Pode ser. Achei vocês. Eu acho que empata esse jogo, tá? Mas eu vou andar da democracia. O Ale, inclusive, tinha falado que o Flamengo ia passar em primeiro, né? Vamos E que o Botafogo ia eliminar o Atlético de Vamos Madrid. fazer uma parada? Rapidão. Vamos. Só, na lata, tá? Tá. Se você fosse escolher um cara pra ser o seu goleiro titular, É. você escolhe o Jorgensen Ele queria ou o esse. Rossi? Rossi. 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 Tá bom. 1x0 pro Flamengo. Certo? Beleza. Você pega lá o lateral direito Wesley, da seleção brasileira, contra o lateral direito Malo Gusto, da seleção francesa. Não, contra o Malo Gusto, o Wesley até é vendado. O Wesley ganha. É que Mas o é Reece que se James for é o outra Reece história. James, Não, aí... Se for o outra Reece história, James, mas vai ser o fisicamente. Reece James. Mas assim, o Cara, fator que o- físico tem que entrar aqui Não, mas e é acho que o que o Reece Wesley James Mas o joga Reece bem. James jogou jogou. até o final da Ele tá Conference. Quem jogando. sabe joga Mas- também. Bom,
Tá Cara, bom. mas é que você tá tentando puxar pra um lado que vai Não, parecer que o Flamengo tem... não tô puxando. A Reece gente tá James voltando deve aqui. jogar. É, porque hoje A eu gente vi tá votarem votando no aqui. Arrascaeta contra Não, o isso eu achei um Palmer, absurdo também. e eu quase dei uma cabeçada no teu isso é um computador, absurdo. Aí você pega lá. Torcedor do Chelsea que nos acompanha. Você vai prefere o ficar louco. Badiachile ou o Léo Ortiz da seleção brasileira? Léo Ortiz. Ah, não, Léo Ortiz. Léo Ortiz. Tá, então tá 3x0 pro Flamengo. Não, Não, Reece mas- James ou Wesley? Não, tá bom. Tá 2x1 pro Flamengo. 2 anos pro Flamengo. É que O vocês Reece mudaram James meu vai lateral aqui, jogar. mas beleza, tudo bem. Aí vai lá. Mas você tava tendencioso. O Léo Pereira contra o Cowell. O Chalobah. O Chalobah. Chalobah. O Tosin, enfim. Tchalobá. Chalobah. Tá bom. E lateral esquerdo, o Alexandro Alexandre. ou o Cucurella. 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 Gente. Cucurella. Cucurella, pô. Não. Tá de Cucurella e não é por pouco. Gente, tá bom. Democracia. O Alexandre já foi melhor que o Cucurella. Também Já Tá foi, acho. ruim, foi, a já carreira do Alexandre é gigantesca. Mas o agora, Alexandre também Cucurella também. Mas assim, por enquanto, então, 3x2 pro 3 a Chelsea. 2. Isso. Equilíbrio, isso aí. Equilíbrio na zaga. Agora vamos desequilibrar, vai. Tá bom. Você prefere o Moisés Jorginho? Caicedo ou Pulgar? É. É que o Jorginho Não não tem. jogou pelo Flamengo Tá bom, ainda, não mas tem, não não dá tem, pra não tem. projetar. Mas eu votaria no Caicedo. Um ou Mas outro nem é o com o Caicedo. Jorginho. Caicedo né? igual, Um Caicedo ou outro é o melhor jogador Caicedo. do Chelsea. Enzo Você também pegar vai levar. Enzo Fernandes contra o De La Cruz. Enzo. Enzo Fernandes. Cole Palmer, Arrascaeta, Cole Cole Palmer. Não, tô brincando. Cole Palmer. Gerson ou o glorioso Pedro Neto? Vai Pedro Neto. ser essa a nossa Pedro comparação. Neto. Pedro Cara, eu Neto. gosto muito do futebol do Gerson, tá? É, mas Pedro Neto. É que é diferente a posição. Gerson da entendeu? seleção brasileira, né? Sim, gosto eu, muito do eu futebol voto do no Gerson. Gerson. Eu gosto Mas muito do Pra futebol mim, do Gerson. Gerson. Pra mim, Gerson. Cara, o Pedro Neto é um monstro, cara. Vocês estão Empatou? loucos. O que você acha, Andrés? Gerson ou Pedro Neto? Gerson. Gerson, Aí, tá. ó. Democracia, né? Democracia. Pelo lado esquerdo, Madueke você vai ou... pensar... Madueke, Everton Cebolinha... Isso. Madueke. 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 Nicolas Jackson ou Pedro ou Bruno Henrique? Até o pra mim. Juninho, tá? Não, não. Juninho. O Juninho é o único Não, que não, perde não. pro Nicolas Jackson. Não, Até o Juninho. O Nicolas Jackson pra mim eu não acho tem que a o menor Nicolas condição. Jackson é melhor que o Bruno Henrique também, mas não acho que o Nicolas Jackson é melhor que o Pedro, não. Acho que o Pedro é acima Mas dele. é que é diferente a questão Mas tá. física, por exemplo. Não importa quanto deu, o que importa é que deu jogo nessa comparação. Se perdeu nas contas, né? Eu me já contei, não Vitor. lembro mais quanto deu também. Acho que foi Mas, assim, 8x4. 8 a- Eu mas, acho. assim, Não, mas é um exercício 8 a legal 4 pra gente não entender é que tem jogo. Não é um absurdo, Não é um sim. gap tão grande, Não, eu individualmente concordo. falando. Taticamente falando, você pega um trabalho do Felipe que começa na metade da temporada passada e um trabalho do Enzo Mares que começa uma temporada que completa uma temporada agora. Não são diferenças enormes também. Em estrutura tática, a estrutura é a mesma. Com A o Felipe questão com é- alguns mecanismos diferentes em questão de aproximação, ultrapassagem, o Enzo Maresca é muito mais posicional. Eu concordo com... Até aí. O gap A é questão muito é, o pequeno. nível de enfrentamento é absurdamente Concordo. diferente. E o nível de jogadores também é bem maior. Mas Do aí o Thiago. Flamengo Mas dito isso, chega a gente melhor colocou- fisicamente. Não, tudo Tá? bem. O Flamengo chega melhor fisicamente. Né? Chega melhor fisicamente, tudo bem. Depois Apesar o do Chelsea Flamengo ter ter um problema a temporada- gigantesco Não, sim. na questão de preparação Mas em física. momento de temporada, Sim. o Flamengo tá mais inteiro do que tá o Chelsea. Ah, mas aí pra qualquer brasileiro, né? É, tipo, Claro, acho que a mas diferença até isso- diminui isso nesse vai- aspecto. isso vai. Tudo isso vai equilibrando a parada. Sim. Então, eu não consigo ver um gap enorme, gigante. Não, mas eu acho que tem jogo. O Chelsea é um pouco favorito, mas tem jogo. Sim. Tem jogo. É isso. Que horas que é o jogo? Tem jogo mesmo, tá marcado? Que horas? Tá marcado, eu não sei que hora LA, Esperança, LA ganha. LA, Ele LA. FC ganha 2x0 ou 1x0? 2x0. Não, Dois- o time americano tem que tomar gol, cara. 2x0. Então 3x1. 2x1, tudo bem, vai. 2 do Boanga e 1 Tava do... colocando no lugar. Ian Sassi. Não, tá certo. 2x1, vamos lá. 2x1. E o LFC contra o Flamengo. Esse- E aí que fica a situação. Jogo legal, tá? Esse jogo vai ser 3x1 legal. pro Flamengo. 3x1? Os dois times chegariam com 3 pontos. 3x1 pro Flamengo. Cara, eu acho que esse jogo vai ser um placar bailarino, velho. 4x3 pro Flamengo. O que você acha, ô Felipe Dalca? Eu 4x2, então. 4x2. vou no 2x1 pra facilitar as Vamos no contas. velho. 2x1. Felipe Dalk não é o seu Eu bolão. seria a favor de colocar só 1x0 ou 1x1, sabe? Pelo amor falar de isso. Deus, cara. Vocês querem até acertar até saldo e de o gol. Chelsea sacola Vocês tão ficando o maluco. Esperance, vai. 7x0, vai. Ó, o João LFP fala, se o Gerson fosse tão bom, ele não estaria num Chelsea. Ao invés de ter rodado sem destaque por Roma, Olympique de Marseille, agora vai pro Zenit. Concordo com ele. Aí, ó, ponto. Esse ponto é bem importante. Não, mas tá aí é certo, relativo. O Joaquim Correia acabou de sair da Internacional disputando final de Champions League pra vir jogar no Brasil. O Pedro Neto saiu Mas de é que é um Portugal, jogador que tá foi um em baixa, né? destacaço no Overhampton e foi contratado pelo Chelsea. Talvez se o Gerson tivesse um contexto melhor, ele tivesse contratado pelo Chelsea. Talvez o mas Pedro o Neto tenha... contexto não funcionou. Talvez o Pedro Neto tenha mais a característica da Premier League do que o Gerson tinha no futebol europeu. Cara, é Tá que tudo o Gerson- certo, são contextos diferentes Sim. de jogo. O A Gerson, comparação por não pode exemplo, ser essa. o Gerson, por exemplo, em futebol de clubes, ele não conseguiu dar o salto, mas na seleção ele consegue.
Ele consegue competir, né? Tudo bem, é nível sul-americano, O né? próprio Ancelotti falou sobre ele agora, né? Mas o Ancelotti gostou muito Nessa dele. última data FIFA, E a gente elogiou também, bastante. né? Quem não gosta do futebol Porque do Gerson? acho que ele nem conhecia tão bem o Gerson. Não que não conhecia, né? Já tinha acompanhado. Mas, de fato, agora, vendo de perto, vendo treinamentos, ele próprio elogiou bastante o Gerson. Então, se o Ancelotti elogiou, algum sentido tem. O Ancelotti elogiou também o Não Andrei, criticaria né? também, né? Não, tudo É, bem. não, de- Mas assim, não, mas fez dado que- esse pressuposto, Não, lógico. mas né? fez questão de ressaltar. Sim, Essa sim, é a sim. questão. Então, Chelsea 9, Flamengo com Flamengo 6 pontos. com 6 pontos. Quanto de saldo? Flamengo 2 mais 1. Então são 3 de 3, saldo pro 2, Flamengo, né? 3, é isso aí. 6 pontos, 3 de saldo. O LFC, Ela é em terceiro terceira colocação com 3 pontinhos. E quanto de saldo? com Matheus? menos 2, mais 1, menos 2. Com menos 2 de saldo. E o Esperança com menos O Esperança. 36, mais ou menos. Esperance Menos 3, menos fecha o 5. grupo menos 9. com Menos 0 9. ponto e menos 9 de saldo. Esse é o print. Esperança de Tunes. Esse é o print, só tirar o print aí, cobra depois. Só tirar o print. Vem e aqui e cobrar. xinga. Não, xinga Ó. não, é sacanagem. Isso. Não xinga não. Isso. É, o sem Esperança- esperança. sem esperança não mesmo.